Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Seguimos escutando São Marcos, que hoje nos diz: naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, hoje seguimos com aquilo que escutamos no debate ontem entre Jesus, os fariseus e mestres da lei, da questão da pureza exterior. E já vimos algo para nós. Jesus falando que não é a questão somente de atos exteriores, de uma pureza ritual exterior, mas é a pureza do coração. E que não podemos desvirtuar, por assim dizer, e ajustar os mandamentos e ensinamentos do Senhor ao nosso bel prazer. Porque isso, sim, é o que torna o homem puro, e não as normas de purezas externas, querendo que os outros vejam que nós agimos exteriormente segundo a vontade de Deus, mas não é fato, não é verdade em nossa vida. E hoje o Senhor falou primeiro à multidão e depois com seus apóstolos sobre o mesmo tema. A primeira parte, nós escutamos e ouvimos o Senhor falar que não é como o homem se alimenta que o torna impuro, mas sim aquilo que entra no coração do homem. E coração, recordemos, na Bíblia não é somente a questão, como nós hoje, desde o século XVIII, temos a questão do romantismo, imaginamos o coração em relação a sentimentos, mas sim em todo o ser do homem, a capacidade intelectual. O Senhor está falando de todo o ser humano, na capacidade total do homem, corpo, intelecto, mente, raciocínio. Então é o que entra ali que torna o homem impuro, e não o que entra no ventre e, levando consigo todas as fezes do alimento, se lança em lugar escuso, diz uma outra tradução. Fala justamente fezes, traduzindo diretamente do latim. Então, isso não contamina o homem.
a pior contaminação do homem são as coisas que transformam o homem em algo diferente daquilo que é a criação de Deus. Estamos ouvindo o relato da criação. Nesses 2 últimos dias, anteontem e ontem, nós escutamos justamente várias vezes falar: e Deus viu que era bom. E ao final, a criação do homem, e Deus viu que era muito bom. Então, tudo que Deus criou é bom. Porém, pela nossa natureza decaída por conta do pecado original, nós podemos deteriorar aquilo que Deus criou, podemos danificar a imagem de Deus em nós. Nós que somos criados à sua imagem e semelhança, mas também em toda a natureza, em toda a criação. E devemos de ter presente que ao falar à multidão, Jesus está falando da comparação entre o alimento e a decisão humana livre. Devemos de ter presente que alguns pensamentos, sim, o demônio pode inserir, mas muitos outros vêm da nossa própria vontade. O demônio pode colaborar e instigar os homens ao mau pensamento, mas não é o seu autor. Nós, muitas vezes, nos deixamos levar por aquilo que nos corrompe e que Jesus, ao explicar melhor aos seus discípulos, nos mostra tudo o que pode vir do nosso coração. O problema é que muitas pessoas, tantas vezes, condenam mais ao diabo do que a si próprios. Não reconhecem suas insanidades. Não reconhecem aquilo que elas mesmas desejam, almejam, e que é tantas vezes contrário à obra do Criador, à perfeição com a qual o Senhor nos criou e a qual Ele nos chama a viver em nossas vidas. E aqui cabe este questionamento. Somos nós assim? Nós reconhecemos que tantas vezes almejamos coisas que deterioram a imagem de Deus, distorcem a imagem de Deus colocada em nós, e que é algo bom, como dizem as Escrituras, como diz justamente o livro de Gênesis. Vamos olhar o que Jesus disse aos discípulos, que são os maus pensamentos, o que está no interior do homem que o faz mal, que o contaminam. Primeiro, os maus pensamentos. Maus pensamentos quer dizer o quê? Tudo aquilo que não nos leva ao bem e ao bem que é Deus. Por isso necessitamos conhecer a Deus, mas não podemos viver uma fé simplesmente intelectual, de unicamente conhecimento, mas de convivência, de relacionamento, eu e tu, no sentido eu e Deus. Uma fé vivida na oração, na intimidade, onde eu falo com uma pessoa que é Deus. Mas isso nos leva também a reconhecer que é necessário conhecimento do bem para abandonarmos os maus pensamentos. Os adultérios. Quais adultérios? Não somente o adultério que se comete dentro de um matrimônio, mas recordemos quando tantas vezes se fala de adultério na Bíblia, também se coloca a questão do adultério do relacionamento de Deus com o seu povo. O povo que comete adultério contra o seu único esposo. E aqui, isso tem surgido de nosso coração, de nossa vida, de nosso interior? Em uma sociedade que está tão sexualizada, aqueles que são casados, ou até os consagrados, temos vivido desta forma, de uma forma adúltera, por assim dizer, onde não vivemos a fidelidade ao amor verdadeiro, os casados, as suas esposas e esposos, e também todos nós, a fé no único Deus. O que mais? As fornicações. Fornicação é o quê? Sexo antes do casamento. Então, a viver atos libidinosos fora daquilo que Deus pediu. Os homicídios não é somente o matar alguém, mas muitas vezes também é pecado o desejo de que alguém morra, o desejo de morte de alguém, o querer a vingança, o matar alguém que tantas vezes hoje fazemos, eliminando as pessoas até mesmo de nossas memórias, porque não gostamos do seu jeito de ser. Não porque
Talvez a pessoa não nos leve a Deus, e mesmo assim devemos de rezar por elas para que se convertam, mas simplesmente porque nos incomodam. Segue ainda em outra tradução os furtos, o roubar. Mas qual roubo? Somente o financeiro? Não. O roubar também o tempo dos outros, as coisas que pertencem ao outro, o tempo que eu deveria de dedicar ao outro, em especial os que têm família, aos meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, e assim sucessivamente, tantos furtos que podemos cometer utilizando assim esta palavra. As avarezas, o desejo sem limite de ter bens materiais. Somos nós assim? Onde buscamos mais o bem material do que a salvação, do que aquilo que realmente Deus deseja para cada um de nós? E não somente os bens, a melhor saúde, as melhores coisas, tudo o que há de melhor e que nos faz, assim, de um certo modo, entre aspas, ricos diante da sociedade e nos esquecemos daquilo que verdadeiramente importa? As malícias, malícia em todo sentido, em ver maldade em todos, em ver maldade em tudo, em fazer as coisas com malícia para tirar vantagens para si. As fraudes, todos os tipos de fraudes, não somente nós vemos somente a palavra em si, enquanto ela significa na sociedade, mas em fraudar tantas áreas da vida, tantas coisas, com mentiras. As desonestidades, somos honestos em aquilo que fazemos, nos relacionamentos que temos, nas amizades? Somos honestos até mesmo com Deus? A inveja, a inveja, que é um pecado que está muito presente em uma certa ideologia, que somente em falar vocês já sabem qual é, em que deseja os bens que o outro adquiriu, mas não quer se lutar e trabalhar e ter o mesmo esforço para conseguir aquilo que o outro conseguiu. Uma coisa é admirar o outro e ver, eu consigo ter, eu posso lutar para conseguir isso se é da vontade de Deus. E tenho a capacidade de chegar lá. Outra coisa é querer o que o outro tem, mas não querer esforçar nada, como infelizmente muitos jovens nossos hoje, e se reclama muito na sociedade a dificuldade de se encontrar bons trabalhadores nas novas gerações por causa disso, porque querem o dinheiro, mas não querem lutar, trabalhar, suar para conseguir aquilo. Só querem o que o outro tem. A blasfêmia, blasfemamos contra Deus, reclamamos, murmuramos. A soberba, somos soberbos, autossuficientes, recordemos que na soberba está a raiz de todos os pecados. Eu sei mais do que Deus. Eu quero ser Deus de minha vida. Eu quero comandar minha vida. E então, a soberba me faz cometer qualquer pecado. A loucura aqui vem justamente de encontro a outra palavra na tradução que escutamos, falta de juízo. Falta de juízo também simboliza a loucura. Não viver no juízo de Deus, naquilo que Deus pede. Não ter uma boa avaliação do que é a justiça. Somos nós assim? Vivemos contra aquilo que Deus nos chama a viver? E assim encerrou o evangelho de hoje. Todas essas coisas, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. E contaminam o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Ou seja, desfazem esta mesma imagem do Criador, feita no homem. E nós, como temos vivido? O pecado, a origem do pecado e a mancha moral, não tem que buscar na criação, pois Deus, ao criar todas as coisas, viu que eram boas, senão no coração, no nosso coração humano, que depois do pecado original se transformou em algo ruim, e que se vê submetido a tudo o que a concupiscência nos empurra. Nós temos nos deixado levar pela concupiscência.
Por fim, passemos à leitura. Antes, passemos brevemente ao Salmo. O refrão nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o que diz ao final? Se tirais o seu respiro do quê? Da criação, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Sem o Espírito de Deus, sem este sopro de vida, não existe vida em nós. É uma vida aparente, mas não é a vida verdadeira. Então, somente quando vivemos do sopro do Espírito Santo em nós, nós vivemos a verdadeira vida de Deus. E assim temos buscado viver do Espírito Santo? Passemos sim agora à primeira leitura. Seguimos o livro do Gênesis. No dia em que o Senhor fez o céu e a terra, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Este é o segundo relato da criação. É uma nova narração que mostra, aparentemente, segundo os textos, ser mais antiga do que a que nós escutamos anteriormente. Seguimos. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Vemos uma vez mais o Espírito de Deus sobre as águas que dão vida a tudo, como a água do batismo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos que o homem criado aqui em sua corporeidade pertence à terra. O nome Adão significa o homem em geral, mas vem da palavra Adamá, que significa terra. O homem não é somente a peculiaridade no texto que pertence à terra, assim como os animais também saem da terra. Mas o homem, aqui em específico, tem uma peculiaridade mais importante. Ele recebe de Deus a vida, o seu sopro, que os animais vivos somente respiram. O Espírito de Deus, a alma é dada somente para o homem. Mostrando que assim, mesmo que o corpo do homem pertença à matéria, sua existência como ser vivo provém diretamente de Deus. Está animado por um princípio vital, a alma ou espírito, que provém da terra. Este princípio de vida recebido de Deus, que faz também o corpo do homem adquirir uma dignidade própria e se situe em uma ordem distinta à dos animais. Aqui nós vemos, como no primeiro texto, o homem tem uma dignidade acima, distinta dos animais. E Deus é apresentado justamente como nós escutamos e também em Isaías, como um oleiro que trabalha o barro, porque molda o homem do barro da terra. É a imagem de um Deus que tem o homem em suas mãos. E o homem, sem oferecer resistência, nem se opor à sua decisão, foi criado por Deus. Depois já vemos o homem colocado no paraíso e Deus começa a constituir no jardim do Éden tudo o que o homem necessita. Inclusive, no centro temos as duas árvores, da vida e do conhecimento do bem e do mal, que simboliza o poder de dar a vida e de colocar como último ponto de referência o atuar moral do homem. E segue o texto: o Senhor Deus deu ao homem, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Vemos que Deus chama desde já o homem ao trabalho, a cuidar da criação. E assim, o homem deve de cuidar do jardim que o Criador lhe deu, respeitando a aliança
de Deus para com o homem. O homem deve de proteger e fazer frutificar o jardim mediante o seu trabalho, que será depois, por causa da quebra da aliança do homem com Deus, uma coisa sofrível, mas não era assim no princípio. E disse: E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: Uma ordem. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. E o que devemos de compreender aqui para nós? Devemos de ver que Deus deu um acesso à árvore do bem e do mal ao homem, deixou um caminho aberto precisamente na virtude de um bem maior, a liberdade daquele deu ao homem. Este, o homem, mediante sua razão e através de sua consciência, pode descobrir e discernir o que é bom e o que é mal, mas não pode estabelecer assim por sua decisão. Neste sentido, a ordem de Deus a nossos primeiros pais implica no dever reconhecer seu caráter de criaturas e aceitar e respeitar o bem, como se reflete nas leis da criação e na dignidade própria de seu ser pessoal. E o que acontece que veremos no pecado original e que vemos ainda hoje? Querer o homem decidir o bom e o mal por sua conta, independente da bondade impressa por Deus ao criar, seria pretender ser como Deus. A autonomia moral absoluta é uma tentação que se apresenta constantemente a cada um de nós e na qual sucumbe quando se esquece que existe um Deus Criador e Senhor de tudo, também do homem. E é isso que devemos de ter presente em nós. Não cabe a nós decidir o que é bem e o que é mal. Cabe a nós reconhecermos que há um Deus Criador, que é o Senhor de tudo, que é o sumo e eterno bem, e aprendendo o bem que ele nos ensina, aplicá-lo em nossas vidas e em nossa sociedade, para que possamos, assim, sermos criaturas plenamente realizadas como ele nos criou. E sabemos que isso se perdeu, tanto pelo pecado original, como pelo pecado de cada homem, e que vemos hoje tão refletidos em todas as sociedades, infelizmente até mesmo no nosso Brasil, onde cada um tem por si, infelizmente até em todas as instâncias que nós temos em nossa sociedade, decidir e achar que não é bem assim, a lei natural, não existe, eu penso assim, e fazer o bem e o mal uma coisa relativa. Não sejamos assim, mas retornemos ao conhecimento de Deus e respeitemos sempre aquilo que Ele nos pede. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos fiéis ao Senhor Deus, a reconhecer tudo aquilo que está no nosso interior, no nosso coração e na nossa alma, que tantas vezes almejamos e desejamos como criaturas humanas que se esquecem do bem definido por Deus e almejam um bem que na verdade é o mal que destrói suas almas e destrói a vida eterna, para que vivendo cada vez mais a santidade, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, um excelente dia a todos.